Muito bom. Então, exercício 55 do nosso capítulo 4 diz o seguinte: resolva em reais as inequações conscientes. Então, nessa aula aqui a gente vai resolver só a letra A e nas outras a gente resolve então as outras itens, né? As outras nossas alíneas. Então vamos embora. Quando a gente tem uma inequação quociente, ao contrário do que a gente veio fazendo, a gente veio fazendo as inequações produto, né? Então, ou seja, a gente achava os zeros da nossa função apenas como uma preocupação de marco. Agora não. Agora os nossos zeros eles dizem um pouquinho a mais. Por quê? Porque eu não posso ter zero no meu quociente. O meu quociente ele sempre tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque o zero no quociente ele não permite que a minha divisão seja possível. Tá bom? Vamos pegar isso na prática. Se eu pegar zero e dividir por 3, dá zero. Ou seja, se eu não tenho nada e quero dividir o meu nada para 3 pessoas, cada uma vai receber nada. Né? Entendeu? Então, ou seja, não importa o valor zero em cima, eu sempre consigo dividir ele. Ou seja, se eu tenho nada e quero dividir para 4 pessoas, cada uma vai receber nada. Agora, repare uma coisa. Se eu tenho 4 e quero dividir para nada, bom, agora eu tenho um problema. Simplesmente porque eu posso montar a minha divisão. E olha o que acontece quando eu monto a minha divisão. Se eu colocar 1 vezes 0, 0. Para 4, faltam 4. Colocar 2 vezes 0, 0. Para 4, faltam 4. 3 vezes 0, 0. Para 4, faltam 4. 1 bilhão. 1 bilhão vezes 0, 0. Para 4, faltam 4. Os negativos também. Menos 50 vezes 0, 0. Para 4, faltam 4. Repare, eu não consigo executar essa divisão. Eu não consigo nem andar com ela, não importa qualquer valor que eu ponha. Posso até botar os valores aqui, ó, pi vezes 0, 0. Tudo bem? Então, seja, quando eu tenho esse tipo de coisas aqui, eu tenho um problema na minha função e ela não vai pertencer aos reais. Eu não consigo prosseguir com os números reais com esse tipo de fração. E a nossa pedido é que eu estou trabalhando dentro do conjunto dos reais. Isso posto, essa pequena explicação, ou seja, sempre eu tenho que ficar atento quando eu trabalho com o meu quociente. E eu te chamo atenção. Podemos, se você sentir à vontade, né, tiver problemas com memória, né, tem, às vezes perde a desatenção fácil, te aconselho a começar aqui pelo quociente. Por quê? Porque você já exclui essas raízes. Vou começar do jeito mais prático, tá? Eu vou fazer aqui a primeira de cima, mas se você tem problema, lembra, vamos pela de baixo. Tá? Na de cima nós temos x ao quadrado menos 5x menos 14. E eu vou igualar isso aqui a zero com a única finalidade de encontrar as minhas raízes. A minha soma dá menos 5, perdão, minha soma dá 5, porque é menos b sobre a, então minha soma dá 5, e o meu produto dá menos 14. Se o meu produto dá negativo, significa que uma das minhas raízes ela é obrigatoriamente negativa. 14 vezes 1 dá 14, então 14 menos 1 dá 13, né? A soma dele vai dar 13. 2 vezes 7, 14, né? E 7 menos 2 dá 5. Então, ou seja, eu posso analisar como 7 menos 2. 7 vezes menos 2, menos 14, e 7 menos 2 dá 5. Então, 7 e menos 2 são as raízes que eu procuro nessa inequação aqui. Agora, quando eu vou trabalhar com menos x ao quadrado mais 3x, eu vou botar o x em evidência aqui, tudo bem? E aí eu vou ficar com menos x mais 3. Então, eu chego à conclusão aqui que a minha primeira raiz é zero. E a minha segunda raiz, por que a minha primeira raiz é zero? Porque está aqui, né? Baixo eu tenho um produto com zero, que eu já encontro a minha raiz. E a minha segunda vai ser o próprio 3, porque 3 vai ficar negativo, então vai ficar menos 3 mais 3, zero. Então, só que lembra que eu te falei que isso daqui, as minhas raízes, elas têm que ser diferentes disso? Por que elas têm que ser diferentes?
Porque aqui embaixo, se eu botar o zero, eu sei que vai dar zero. E aí eu vou ter um problema que eu acabei de explicar na minha fração. Pois bem, então agora vamos achar o nosso conjunto de solução. Eu tenho duas inequações, então eu vou fazer 3 linhas reais. Mas eu tenho 4 raízes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer os meus marcos. A minha primeira raiz, a minha segunda raiz, a minha terceira raiz e a minha quarta raiz. Vou analisar aqui minha primeira reta real, a minha segunda reta real e a minha terceira reta real, que é onde eu vou dar a minha resposta. Vou desenhar um pouquinho. Segundo passo que eu faço, eu coloco as minhas raízes em ordem, tá bom? Seja da maior para menor ou da menor para maior, tanto faz. A minha maior raiz é 7. Depois a minha segunda maior raiz é 3. Depois é 0. E depois é a menos 2. Aqui em cima, elas são soluções, porque eu procuro maior ou igual a 0. Então, ou seja, quando eu zero em cima, elas fazem parte de solução. Então, a raiz 7 e a raiz menos 2, elas são bolinha fechada. Agora, a 0 e a 3, ela tem que ser diferente. Então, essas daqui são bolinhas abertas. Eu faço questão de botar elas desse jeito aqui. Para quê? Para quando eu for fazer a minha resposta, eu lembrar que eu preciso excluir da minha resposta esses valores aqui, ó, o 0 e o 3. Tudo bem? Então, vamos analisar. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau com a concavidade voltada para cima. Significa que entre as minhas raízes eu tenho valores negativos. Ou seja, entre menos 2 e 7 eu tenho valores negativos. Valores superiores a 7 são positivos e valores inferiores a menos 2 também são valores positivos. Tudo bem? Tá aqui, ó. Mais e mais. Eu analiso porque isso aqui está para cima, tá bom? Por isso que é positivo, que está em cima da minha linha daqui do x. Bom, muito bem. Opa, maior. Agora, analisando a de baixo. A minha concavidade ela é voltada para baixo. Ela é quadrada, tem duas raízes, ela é concavidade voltada para baixo. Significa que entre as minhas raízes, os meus valores são positivos. Então, seja entre 0 e 3, eu tenho valores positivos. Diferente disso, eu tenho valores negativos. Então, vamos analisar. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. E se dá mais, me interessa porque eu procuro valores positivos. Vou até circular aqui, ó. O mais me interessa. Menos com mais dá menos, não me interessa. Menos com menos dá mais, me interessa. Esse intervalo aqui me interessa. Mais com menos dá menos. Não me interessa o resultado aqui, mas eu ponho um negativo aqui. Agora eu escrevo meu conjunto de solução, de maneira que x pertence aos reais, aqui, ó, x pertence aos reais, de tal maneira, agora vamos embora, eu começo em menos 2 e eu preciso incluir menos 2 na minha resposta. Então, eu ponho igual. X, que é o intervalo que eu quero, o zero não faz parte, então menor que zero. Excluir o zero da minha resposta. Ou, para unir com outro conjunto, o 3 não faz parte da minha resposta, então ponho aqui somente o sinal de menor. Coloco o x, que é o intervalo que eu quero pegar. O 7 faz parte da minha resposta, então menor ou igual a 7. E aqui já fechei o meu conjunto de solução. Então, te vejo na próxima aula, quando a gente vai fazer a letra B.